nessa segunda série do nosso ensino médio maravilhoso. Estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento e eu estou aqui novamente. Exatamente, vamos continuar agora nessa jornada juntos, né? A gente já está aí algumas aulas trabalhando esse conteúdo e agora a gente vai continuar a nossa jornada incrível do nosso aprofundamento, né? Então, como a gente está aí na nossa jornada, né, justamente do aprofundamento, antes da gente começar a aula efetivamente, a gente vai passar aí pelas partes burocráticas da aula, né? Que é basicamente o você está aqui. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. A gente está no nosso componente Cultura e Sociedade, né? O nosso aprofundamento é o Superar Desafios, é de Humanas. A unidade curricular, no mundo tudo está interligado. E o nosso componente é Cultura e Sociedade. A gente já está na atividade de número 2 e essa é a aula de desenvolvimento número 1, tá? Também para lembrar vocês, no começo dos slides sempre vai ter o resumo do componente de vocês, né, para vocês lembrarem aí a proposta que a gente tem. Os eixos estruturantes, que é a investigação científica e os processos criativos. Embaixo estão essas habilidades, tá? Então, se você quiser, baixa o material para ler com calma. E as habilidades específicas das ciências humanas e sociais aplicadas, né? Que no caso é o que a gente vai trabalhar aqui no nosso Cultura e Sociedade lindo e maravilhoso, tá? E já que terminamos as nossas formalidades, né? A gente vai pensar agora em fazer uma recapitulação, né? Estamos na aula de desenvolvimento número 1 e a gente já passou aí, né, pelas aulas de introdução e tudo mais. Isso significa que a gente já falou um pouco sobre socialização e identidade. Então, basicamente, a gente começou ali falando sobre cultura, entendendo um pouco mais como a cultura ela é um conceito científico e dela ser um conceito científico, ela está dentro de áreas da ciência, como as ciências sociais, a sociologia e a antropologia, e a gente entendeu mais ou menos esse processo. Daí, a gente foi ver como a gente aprende essa cultura, como a gente absorve essa cultura, né? Que a gente viu ali a socialização e a formação da nossa identidade. Só que uma coisa que é importante a gente entender sobre essa socialização e essa formação da identidade é que a gente falou, você tem a socialização primária. E nessa socialização primária significa que você está ali na sua infância e você vai ter os seus primeiros aprendizados. E disso a gente vai para a secundária, né? Da mesma maneira que a gente falou que a nossa identidade ela é algo que a gente cria ao longo da nossa vida. E para a gente entender como esses processos eles funcionam, né? E por que eles são diferentes para uma criança, para um adulto, para um jovem, hoje a gente vai entender um pouco melhor o que são as fases da vida, né? E entender talvez um pouquinho mais ali de um aspecto tanto biológico, claro, né? A gente está numa aula aqui de ciências humanas, então eu vou me ater a conceitos mais simples, lembrando que você sempre tem na sua escola, né, o seu professor aí de biologia ou de ciências, que às vezes pode tirar dúvidas se forem necessárias, e a gente também vai pensar em como essas fases têm um efeito sobre a gente socialmente também. Então, para a gente entender esse processo de socialização, a gente entendeu basicamente o que ele é. Mas agora, a gente também vai entender como ele se relaciona com essas fases da vida que a gente, né, passa ao longo dessa nossa trajetória. E, para variar, a gente sempre começa, né, pela infância. Então, nós nascemos. E a infância, essa é a fase da vida que vai desde o nascimento até mais ou menos 11, 12 anos de idade. E aí já começa alguns pontos muito importantes. Mesmo quando a gente fala sobre fases da vida, precisa ficar muito claro que existem algumas diferenças. Você tem o aspecto biológico, né, que é justamente como o seu corpo está se desenvolvendo, e você tem um aspecto legal, e eu vou colocar assim uma barrinha nesse legal, para o social também. Porque quando a gente fala sobre a infância biologicamente, ela tem os aspectos que fazem com que você seja uma criança. Seja, por exemplo, idade, tamanho, peso, tem várias coisas que envolvem aí entender que uma criança está dentro desse processo da infância. Quando a gente fala socialmente, a gente tem essas coisas estabelecidas, por exemplo, pela legislação. Nós moramos no Brasil, sendo assim nós atendemos a Constituição Brasileira e a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que nele, por lei, é estabelecido que a infância é até os 12 anos.
tá? E ela divide essa infância do 0 aos 6 como a primeira infância e a segunda infância dos 6 aos 12. Quando a gente fala do ECA, e a gente está falando de uma lei, a gente está estipulando esse prazo. Quando a gente fala das pessoas, esse prazo, vamos dizer assim, é um pouquinho mais flexível. Não significa que com 11 anos ou 12 anos cravados você deixa de ser criança, né? Mas, como a gente sabe, pelo nosso corpo, essas coisas podem variar aí um pouquinho. É tipo pesquisa política, sabe? Pode variar um pouco, 2 pontos para mais ou para menos. É meio que essa ideia. E essa é a fase da vida que é considerada como um período de muita aprendizagem, ou até a gente pode considerar onde a gente vai pegar ali aprendizados que vão ficar muito armazenados com a gente pelo resto da nossa vida, né? E é uma fase, obviamente, de muita novidade. Você estava dentro de uma barriga. E você agora está vendo o mundo como ele é. Então, uma criança, praticamente, as experiências que ela vive, todas elas são novas, né? A primeira vez que ela vê um alimento, a primeira vez que ela vai comer um alimento sólido, a primeira vez que ela sai na rua, que ela vê grama, enfim. Tudo isso para a criança é uma novidade. Tipo, ela tá realmente como uma tábua em branco. Ela nasceu como uma folhinha de sulfite em branco, né? E cada momento da vida dela que ela vai experienciar, né? Ela vai colocar ali uma corzinha, né? Um desenhinho ali, para que justamente ao longo da vida, essa folha em branco, ela vai ficando cada vez mais preenchida. E para o resto da nossa vida, ela vai continuar sendo preenchida. E nessa fase a gente também vai começar a descobrir não só essa relação do mundo à nossa volta, então, ai meu Deus, grama, ai meu Deus, um inseto. A gente também começa a entender as relações com as pessoas. É importante entender que, assim, a criança, dependendo da idade, por exemplo, se você fala de meses ou se você fala de uma criança de 12 anos, a gente tem processos muito diferentes de entendimento. Então, muitas vezes ela vai olhar aquilo, mas ela não consegue entender completamente aquilo que a gente está falando, sabe? Então, quando você fala para uma criança, tipo, não põe o dedo na tomada que dá choque e machuca, muitas vezes a gente assume que essa criança entende o que é um choque, mas não necessariamente ela entende isso, porque justamente ela não teve contato com essas experiências. Então, por isso que muitas vezes você vai falar para uma criança não pode, e ela vai fazer porque justamente ela não sabe o que é aquilo. E a curiosidade é algo muito, como se diz? É o que trai a gente, né? E quando a gente fala dessa criança, né, dessa infância, a gente está falando de pessoas totalmente dependentes, então a gente está falando de um ser humano que não consegue se manter sozinho, e é nesse ponto que a gente volta no aspecto da socialização. Lembra que a gente falou na socialização primária que justamente é nessa fase da vida onde a gente aprende com as pessoas ao nosso redor, principalmente com os nossos pais ou responsáveis, que é quando a gente aprende esses valores e normas pela família? É justamente porque nessa fase a gente é totalmente dependente. E isso quer dizer que a gente nunca está sem a supervisão de um adulto. E normalmente esses adultos são os nossos pais. Sendo assim, os contatos que você tem com o mundo ao seu redor tendem a ser mediados por um adulto, tendem a ser mediados por outra pessoa. Então, por isso que aqui a gente fala que a criança aprende por mímica, mímica no sentido de imitar aquilo que ela vê. Então, sei lá, quando eu era criança, às vezes eu olhava minha mãe, às vezes quando ela se maquiava e usava salto, eu falava, nossa, como a minha mãe tá linda, eu quero ser igual ela. Aí vou eu no banheiro, com toda a coordenação motora que apenas uma criança tem, passava batom até na minha testa, colocava um salto alto que era 4 vezes o tamanho do meu pé, e eu saía andando pela casa. Por quê? Porque eu não entendi exatamente o que aquilo queria dizer, mas eu entendia que era algo positivo, e por causa disso eu queria imitar. Eu olhava para aquilo e falava, gostei desse negócio, quero imitar, vou pegar para mim. Por isso que criança tende a imitar muito o que a gente faz ou o que as pessoas ao redor dela fazem. Porque nessa fase, como ela é totalmente dependente, ela realmente vai ver o mundo muitas vezes mediado por esse adulto e pela visão desse adulto. Né? Então, por isso que nessa fase que a gente chama de socialização primária, esses aprendizados, eles têm muito a ver com esses vínculos, podemos dizer até afetivos, que a gente tem com a nossa família ou responsáveis. E até pode pensar na escola. Por exemplo, hoje você, um jovem, tá na sua escola aí vivendo sua vida maravilhosamente.
Só que você é um adolescente. Isso significa que na hora que deu a hora do intervalo, você vai ir para o seu intervalo sozinho. Seu professor não tá junto com você, né? Ninguém vai ficar ali do seu lado, olhando para ver o que você precisa. Então você consegue ter interações, você consegue conversar com as pessoas por si só. Quando a gente fala de uma criança, isso não acontece. Sempre tem um adulto supervisionando. Então, por isso também que existe muito essa relação de que a criança vai aprender com a família ou, né, com os responsáveis. A gente também começa a falar e andar. E isso é muito importante, por causa que justamente a fala, ela é cultural. Então, você vai aprender a falar de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua realidade, né? E andar. Andar também é uma coisa que, assim, a gente precisa aprender, tá? Vocês podem ver relatos, por exemplo, de crianças que não aprenderam a andar. Eu acho que, na verdade, assim, vocês talvez encontrem de um menino que realmente, a história do Mowgli, existe um fundo de verdade na história do Mowgli, e ele era uma criança, na verdade, quando encontraram, não era mais uma criança, né? Eu acho que já era um adolescente, e ele, por ter vivido com animais, ele andava sobre isso, e ele não conseguia ficar em pé. Justamente como desde pequeno ele não aprendeu a ficar em pé, isso também mudou parte do corpo dele para que ele não conseguia mais ficar em pé. Recomendo que vocês façam essa pesquisa, se for um assunto que interessa, mas andar, né, essas coisas a gente vai ter que ensinar. O andar a gente pode pensar aqui como espécie, mas ao mesmo tempo existe um aspecto social nesse andar também. Quando a gente fala sobre andar com sapatos, quando a gente fala, por exemplo, do andar direito, você tem que andar direito, você tem que andar com a coluna reta. Todas essas questões também têm um peso social. A gente começa a frequentar a escola, então a gente começa a sair desse núcleo familiar, mas como eu falei, a gente ainda tem uma supervisão ainda muito grande desses adultos. A gente começa a aprender regras e limites, a gente começa, tá? E como a gente aprende? Você vai lá e, por exemplo, sei lá, você joga água no chão. Alguém vai olhar pra você e falar, não pode. Isso é feio, isso é errado, não achei legal o que você fez, agora eu vou ter que limpar, sabe? Então, ela vai começando a entender esses processos. Ou, por exemplo, ela vai tentar ver como funciona. Então, uma criança, ela tá chorando. Pensa num bebê de colo. Ele tá chorando. Se toda vez que ele chorar, a gente pegar ele no colo, ele vai entender que automaticamente, toda vez que ele chorar, alguém vai pegar ele no colo. E pode ser que ele chore o tempo inteiro, porque ele não quer ser deixado, né, no berço ou o que seja. Quando a gente começa a deixar essa criança chorar, e eu não tô falando, tipo, maus tratos, calma, mas a gente começa a entender que, tipo, não, você já comeu, você já foi no banheiro, na verdade, a única coisa que você precisa dormir, e você não atende essa criança, ela começa a falar, meu, isso não funcionou. Se isso não funcionou, eu vou ter que mudar a minha estratégia. Claro, não tem essa complexidade que a gente fala hoje como um adulto, mas ela existe quando você é uma criança. Então, essa questão de, por exemplo, a criança vai tentar se jogar no chão pela primeira vez e fazer aquele escândalo no shopping, né? Se você for lá e for conivente com essa ação, ela vai olhar pra você e falar, funcionou, vou fazer de novo, que se toda vez que eu fizer funcionar, eu vou ter tudo o que eu quero. E essa é a lógica que ela vai seguir. Agora, se você fizer isso, não funcionar, ela vai olhar e falar, poxa, isso não funcionou, vou ter que tentar de outro jeito. Então, ela começa a aprender essas regras e limites, né, de tipo, isso funciona, isso não funciona. Ah, você foi grosseiro com o seu responsável, você foi grosseiro com a mamãe, não pode. Ele fala, poxa, ela brigou comigo, então isso é errado. Ela começa a entender. Consegue entender nessa complexidade? Depende da idade. A gente está falando de um período de 12 anos da vida de alguém. Então, depende da idade que a gente está falando. E a gente começa a internalizar essas regras sociais, que é justamente isso. Você não pode ser desrespeitoso com as pessoas, você não pode bater nas pessoas, você não pode pegar algo que não é seu. Então, por isso que a gente chama essa socialização de socialização primária. É o primeiro contato que a gente tem com as coisas ao nosso redor. É o primeiro contato que a gente vai ter de entender como as coisas funcionam. Já quando a gente passa para a adolescência, a gente vai passar para a socialização secundária. A adolescência, ela é algo que, assim, ela não sempre existiu como a gente conhece.
tá? Mas hoje ela tem essa configuração de ser uma fase da vida por si só, tá? Antes, assim, a adolescência era meio, preparação da vida adulta. Hoje a gente entende a adolescência como uma fase completa da sua vida. Na Organização Mundial da Saúde, eles colocam ali que a adolescência, ela vai mais ou menos dos 10 anos, então, né, vocês veem um pouco de diferença em relação ao ECA, que é isso que eu falei, a diferença entre idade biológica e as questões sociais e de legislação, e termina aos 19, completos. Só que essa adolescência, ela também é meio flexível. Porque você tem a pré-adolescência, dos 10 aos 14. Essa pré-adolescência, ela, nesse caso, bate também, como a gente está falando da Organização Mundial da Saúde, ela bate com o início da puberdade, né? Onde normalmente começa ali a puberdade. A gente passa para a adolescência, dos 15 aos 19, que também é um período de mudanças, né? Corporais, hormonais, enfim. E a juventude, que se estende até os 24 anos. Né? Legalmente, aqui no Brasil, a adolescência vai dos 12 aos 18. Então, por mais que, por exemplo, a OMS ela veja a adolescência até os 19, ou a juventude até os 24, pela nossa legislação, a gente vê a partir dos 18 anos completos, tá? E essa é a diferença, como eu falei. Quando a gente fala sobre essas fases da vida, a gente sempre tem que ponderar de que ponto de vista a gente está vendo. Biológico, ou se a gente está vendo de um ponto de vista social. E se a gente vê do social, e nisso a gente inclui as leis, isso pode variar um pouco de país para país, tá? Não necessariamente todos os países seguem a mesma regra. E como vocês mesmos sabem, né? Porque normalmente na escola eu sempre falo assim, por que que nos Estados Unidos eles dirigem com 16 anos e aqui só com 18? Não sei, da mesma maneira que aqui no Brasil a gente pode consumir bebida alcoólica após os 18 e nos Estados Unidos só após os 21 anos. Então, são diferenças sociais, é como a sociedade enxerga, né, essas mudanças na nossa vida. No caso da adolescência, a gente tem aqui alguns pontos que vão ajudar a gente também a entender esse processo de socialização. O cérebro de um adolescente, ele ainda está em desenvolvimento e assim continuará até os 22 a 24 anos. Isso é um dos motivos do porquê que o consumo de tabaco, né, cigarro, consumo de bebidas alcoólicas e entre outras coisas é proibido para menores de 18 anos. Como o seu corpo ainda está em formação, você utilizar coisas que podem ter um dano ou uma repercussão biológica podem justamente trazer efeitos colaterais para o resto da sua vida. Porque você já está pegando, né, um organismo em formação e você está danificando essa formação. Né? Ele tem o início da puberdade e o fim do crescimento físico, né? Então a gente tem ali no começo o início da puberdade, aquela fase gostosa, cheia de espinha, cólica, voz falhando, aquele sonho que é crescendo os pelos no sovaco, você não sabe o que você faz, é aquilo, né? E o fim do crescimento físico. Então, quando você termina ali na sua adolescência, vamos dizer, até mais ou menos a metade ali, a gente para de crescer, né? Existem casos ou outros, como eu falei, biologicamente o corpo da gente é diferente, mas tende a parar ali de crescer. A gente tem um aumento da capacidade de pensamento abstrato e de conhecimento, assim como o raciocínio lógico. E essa parte é importante. Uma criança não tem pensamento abstrato. O que é o abstrato? Quando eu falo do pensamento concreto, é eu olhar para você e falar 2, 1, aí eu te mostro um objeto. 2, eu tô falando... Isso é um pensamento concreto. Ela tá vendo esse 2. É eu chegar aqui e falar 1, 2. Ou um negocinho, sei lá, uma estrelinha, mais outra estrelinha, dá 2 estrelinhas. Isso daqui nada mais é do que um pensamento concreto. O que significa? Eu estou vendo aquilo, ele é palpável. Quando a gente fala do pensamento abstrato, quer dizer que a gente está conversando nessa aula, eu estou explicando várias coisas para vocês e vocês entendem sem precisar ver. Quando, por exemplo, a gente fala sobre o amor é algo abstrato. O pensamento é abstrato. Quando a gente fala para a gente, dentro da própria escola mesmo, muitas das coisas que a gente faz são consideradas pensamentos abstratos. Significa que eles não são concretos, eles não são pegáveis, palpáveis. E isso tem uma interferência muito grande quando a gente vai falar sobre socialização.
Enquanto uma criança, para ela entender por que ela pode ou não pode ver uma regra ali, ela precisa ver aquilo acontecer. Ela precisa testar. Por isso que quando a gente fala assim, quando eu era criança eu comia terra. Você comia terra porque não adianta eu explicar para você que não é bom comer terra e que o gosto é ruim. Você não tem essa referência. Para você está experimentando o mundo como algo concreto. Quando a gente fala do abstrato, a gente também está falando sobre como a gente entende a sociedade. Então eu posso chegar para você e falar, cara, esse seu comportamento aí, mano, não é legal, entendeu? Tipo, eu fiquei chateada, não foi legal. Você vai entender. Você não precisa me ver chorando para entender que eu tô triste. Eu contar para você e explicar já faz mais sentido, né? É claro, a criança tem pensamento abstrato? Tem, ela vai desenvolvendo. Mas quando a gente fala na adolescência, esse aumento é muito significativo. E é por isso que agora a gente passa para essa socialização secundária, porque naquela primária a gente está entrando em contato com o mundo. A gente está começando a descobrir como ele funciona. Aqui a gente já tem uma capacidade maior de entender a sociedade, de entender esses aspectos da sociedade que não são palpáveis. Entendeu? Quando a gente fala de uma legislação, você não tem como pegar. Quer dizer, você tem como pegar o livro, mas no sentido, né? Você não tem como pegar uma lei na mão. Você tem como pegar um papel. A lei não, ela é algo abstrato. Quando a gente fala de regras de convivência, quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de tudo isso, você já entende. Então, isso significa que nessa fase aqui é que a gente pode dizer que a gente está numa socialização secundária porque a gente está começando a entender esses padrões abstratos da sociedade. Essas regras, esses convívios. A gente começa a olhar as pessoas convivendo na rua e você começa a entender aquela lógica, né? Você começa a parar e falar, ela fez isso, ele tá com uma cara meio triste. Nossa, isso aqui, acho que é assim que funciona. Uma criança, ela vai testar. A gente não precisa testar mais. Você consegue olhar e falar assim, ixi, deu errado ali, hein? Tipo, se deu errado, eu tenho que fazer diferente, porque senão vai dar errado de novo. A criança, ela não consegue ter esse pensamento abstrato. Ela vai tentar fazer. Entenderam mais ou menos essa lógica? É por isso que a gente tem a socialização primária e a secundária. Essa secundária justamente vem junto com esse pensamento abstrato, com muito mais conhecimento, porque justamente você teve mais tempo e você conviveu com mais coisas, e justamente porque na adolescência a gente começa esse afastamento de vínculo com a família, e eu não estou falando afastamento de sentimento, é o afastamento físico. Quando você é adolescente, você vai para a escola, você começa muitas vezes a ir para a escola de ônibus, então você começa a passar tempo sozinho ou com pessoas da sua idade. Você começa a ver o mundo com seus próprios olhos. Você está andando na rua, você não tem um responsável para intermediar as suas interações com a realidade. Quando você está na escola, o seu professor não fica vigiando aquilo que você está fazendo o tempo inteiro. Ele está cuidando de você? Obviamente. Mas ele não está te vigiando o tempo inteiro. Então você começa a interagir com o mundo sozinho. Você começa a se relacionar com tudo ao seu redor sozinho, né? Sem você precisar desse mediador entre você e o mundo, vamos colocar assim. E nesse período, a gente também, justamente por já ter essa capacidade de entender, a gente começa a se preparar para os papéis sociais, que são culturalmente adequados para adulto. Então é nessa fase que a gente começa a falar assim, e aí, já pensou o que fazer de faculdade? Já decidiu o que você vai fazer da vida, que curso você vai fazer, né? É nessa fase, principalmente, que as pessoas também começam a pegar no pé naquela história de tipo, senta como uma menina, você tem que se comportar como uma garota, você tem que se comportar como um menino. Porque, querendo ou não, a gente também tem dentro da sociedade essa ideia de papéis de gênero. Claro, a gente vive em uma constante mudança. Hoje, muitos desses papéis de gênero mudaram e tendem a continuar mudando, mas a gente ainda tem ali alguns desses aspectos que ainda existem dentro da sociedade. Desses questionamentos de o que você vai fazer quando a sua adolescência acabar. E nesse momento é que a gente começa a ser apresentado para esses papéis sociais. Então, o que você vai fazer da vida? Como você vai se manter, né? O que você quer? Você está pensando em casar? Você namora? Você está namorando já? Então, você está pensando em casar? Pensa em morar sozinho? Quais são os seus planos para daqui para frente? Porque também, como a gente falou, você já tem uma capacidade de pensamento em que você consegue traçar esses planos e essas rotas.
né? Que você já consegue pensar lá na frente, que nada mais é do que um pensamento abstrato, tá? E só uma coisa, a gente está preparando para os papéis sociais. Isso não significa que esses papéis sociais são fixos e que vão ficar com você o resto da vida. Hoje eu sou professora, amanhã eu posso me tornar uma estrela do rock. Quem vai, né? E aí, o que acontece? Isso significa que eu posso mudar de papéis sociais durante a minha vida. Mas que eu já vou começar a ser cobrada deles a partir dessa fase. Eu já vou começar a sociedade já vai começar a colocar para mim esses papéis de quais deles eu devo assumir, tá? Mas isso não significa que eles são imutáveis. Só significa que você vai começar a ter contato com isso, a ser cobrado por isso, mais ou menos, né? Na verdade, o papel social é aquilo que a gente faz em sociedade. Então, o fato é, se eu estou numa sociedade, eu tenho que ser parte dela. E ela espera de mim que eu seja alguma coisa, que eu seja parte integrante dela. E isso significa que eu tenho que cumprir alguns papéis. E podem ser os que eu escolher. Eu escolhi ser professora. Eu tenho que cumprir o meu papel como professora, como a sociedade estabeleceu que esse papel existe, tá? E ser mulher, obviamente, a gente tem várias discussões sobre isso hoje em dia, mas ainda existem certos pontos que ainda são cobrados de nós. Se a gente acha certo ou errado, isso é outra questão e até talvez outra aula. Mas esses papéis sociais vão começar a ser mais cobrados aqui. E aí, para finalizar essas fases da vida, a gente tem a fase adulta e a melhor idade. Sim, eu amei o termo melhor idade e eu considero a melhor idade. Essa fase, ela vai aí dos 21 ou 18 anos de idade, então você tem essa variação. E nessa fase, as mudanças que a gente vai passar na adolescência, elas se estabilizam. E se estabilizam principalmente as biológicas. Então, aquelas questões hormonais, aquelas espinhas enlouquecidas, elas estabilizam. Quer dizer que a gente vai parar de ter espinha? Não. Só quer dizer que a gente vai ter uma a cada mês e não, tipo, 30 por dia. É mais ou menos isso. Estabiliza. Você ainda vai sofrer mudanças, mas elas estão estáveis. Elas não são aquelas mudanças bruscas e que estão ocorrendo naquele turbilhão que é a adolescência. Só que também é um aumento de responsabilidade social. Esse aumento de responsabilidade social, por exemplo, na minha geração, a gente zoa com a questão dos boletos. O boleto nada mais é do que uma responsabilidade social. Quando a gente fala assim, porque o primeiro boleto chegou na minha casa, e aí vocês falam, eu não entendo essa zoeira com boleto. Pra gente, por exemplo, pra minha geração, o momento em que a gente olha e falou, cara, eu sou um adulto, é quando a primeira conta chega na sua casa com o seu nome e você fala, agora eu tenho que pagar. E quem tem que pagar sou eu. Esse é um tipo de responsabilidade que a gente começa a assumir. E é aqui que a gente vai ser cobrado realmente pelos nossos papéis sociais, né? E nos tornamos independentes. Então, quer dizer que esse é o momento que muitas vezes é esperado que essa pessoa vá sair de casa, vai construir a sua vida fora da família, né? E na terceira idade, ou a melhor idade, ela começava aos 60. Hoje, com aumento de expectativa de vida, já se considera 75. Lembrando que isso varia de país para país por causa da expectativa de vida. E nela, a gente já está plenamente desenvolvido. E a gente já acumulou muito conhecimento, né? E a gente se aposenta por já ter cumprido esses papéis sociais que a gente teve que cumprir durante a nossa vida adulta. Como vocês viram aqui, nesse momento, a gente continua essa socialização secundária porque é o mesmo processo da adolescência. A gente já entende essa lógica social. A gente já tem esse pensamento abstrato. A gente já nesse momento, na verdade, a gente já entende essas dinâmicas da sociedade. A gente já consegue olhar para o diferente e entender como funciona razoavelmente as dinâmicas para eles também. Então é por isso que quando a gente fala sobre socialização primária e secundária, e a gente fala a primária no começo da vida e a secundária para o resto, é basicamente por causa disso. E entender as fases da vida também é importante para a gente entender a maneira com que a gente enxerga e lida com a sociedade. Porque às vezes ela tem a ver, obviamente, sempre ela tem o seu lado cultural e social, mas às vezes ela também tem interferências, né, biológicas, como por exemplo a própria adolescência. A nossa aula termina por aqui, a gente vai ter outros encontros e continuar falando sobre isso, então eu gostaria que vocês
depois baixassem o PPT. No último slide tem orientações de textos e atividades para vocês aí realizarem e melhorarem seus estudos. Não esqueçam também de avaliar a nossa aula, é muito importante saber se vocês estão curtindo, está sendo útil para vocês, né? Está funcionando, e a gente se vê na próxima aula.